Olá pessoal, bom dia! Hoje, 29 de novembro, e você está no melhor lugar que poderia estar. Você está no colo do Pai. Tenha um bom dia e nós vamos iniciar a nossa devocional hoje, no dia 29 de novembro, sexta-feira, tratando sobre um tema muito legal e muito importante. Trata de como nós devemos proteger nosso coração. E a palavra que nós vamos estudar nessa manhã está lá em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O autor traz no dia 29 de novembro a seguinte frase: uma vida feliz é o resultado de um coração sensível e curado por Jesus. Felicidade na vida está vinculada à sensibilidade de coração. E o texto dessa manhã diz o seguinte: não sou cardiologista, mas tenho uma pergunta para lhe fazer. Como está o seu coração? Eu sei que a vida às vezes é dura e quebra até mesmo os mais fortes. O mundo pode nos machucar para valer, por isso você precisa proteger o seu coração. Eu fiz a pergunta acima, pois sei que cada um conhece seu coração e suas feridas melhor do que ninguém. Por isso alertei de que você precisa cuidar dele, guardá-lo, pois disso depende toda a sua vida. O coração em paz traz vida para o corpo. O coração reflete o estado de nossa vida. E isso é uma grande verdade. Ao encontrarmos pessoas feridas que guardam sentimentos ruins, como inveja, dor ou falta de perdão, tudo isso reflete diretamente em suas palavras, em suas atitudes, no seu semblante, enfim, na vida como um todo. Muitas vezes essas feridas são frutos de sonhos frustrados. Essas feridas são frutos de decepções amorosas, de lutos, de traições, entre tantas outras feridas geradas ao longo da vida. Quando guardamos esses sentimentos, caminhamos com o nosso coração despedaçado. Desânimo, falta de propósito e desesperança para sonhar. Saiba que a única forma de ser liberto de todo esse peso que habita o seu coração, ou habita no coração das pessoas que sentem assim, é por meio do amor de Deus. Não termine o ano com situações como essas. Permita que o amor do Pai entre e dissipe o que de ruim se instalou em suas emoções. Pois quando você abre espaço para Ele, o processo de cura se inicia e só então o rancor é trocado pelo perdão, a decepção dá lugar a novas expectativas e os sonhos voltam a encher seu coração de esperança. A palavra-chave dessa manhã diz respeito às emoções. Pessoal, a importância de proteger o nosso coração. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto de coisa nós carregamos dentro de nós que de fato não deveria estar lá? Ou, se não estivesse lá, nós estaríamos vivendo uma vida diferente da que estamos vivendo? Nós estudamos no dia 28 que a gratidão revela o nosso coração. Nós estudamos na data de ontem com o Michael que gratidão é algo que nos favorece em todos os sentidos. E hoje nós temos que entender que um passo à frente, além da gratidão, é importante que a gente busque sensibilizar o nosso coração e que a gente traga para dentro do nosso coração a cura que Jesus tem para dar. Veja, é natural que todos nós tenhamos desilusões. É natural que o nosso coração seja bombardeado pelo mundo, pelas frustrações, pelas adversidades. É natural que todos nós tenhamos uma vida com problemas. A grande questão e que o autor traz aqui para essa lição do dia 29 é que isso acaba se instalando dentro de nós, fazendo morada em nosso coração. O nosso coração é tomado por coisas que não deveriam estar lá. E, de fato, eu começo a olhar para trás da minha vida e eu acredito que você, se fizer esse mesmo exercício, vai perceber que, como eu, muitas vezes deixamos coisas que não são nossas se instalarem em nosso coração. Eu gosto de lembrar de uma expressão de uma colega, amiga muito querida, que disse para mim um dia:
Peraí, isso não é meu. Eu não vou pegar para mim. Luizão, não pega para você. Sabe, essa pessoa, que é uma pessoa que entrou na minha vida há pouco tempo, ela viveu um luto na vida dela. E eu dou esse exemplo porque talvez seja o exemplo mais fresco que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Viveu um luto muito doído, perdeu o esposo. E ela tem 2 filhos. E esses 2 filhos estão numa idade, vamos dizer assim, já ali jovem, né? Um jovem quase adulto, ou às vezes um adulto e tal. Ou seja, é uma fase que não é uma fase simples. E essa pessoa me ensinou muito sobre coração. E a gente precisa entender que coração é o lugar, é como se fosse uma esponja, é um lugar em que se você não cuidar, tudo pega. O coração no contexto bíblico não é apenas o órgão físico, mas o centro das emoções, o centro dos pensamentos, o centro das decisões. Quando Salomão nos instrui a guardar o coração, ele está nos alertando sobre a necessidade de proteger aquilo que guia nossas vidas. Como que está teu coração hoje? Quais sentimentos ou situações têm afetado a sua paz? Você já sentiu alguma vez na vida aquela paz? Aquela paz que, embora o mundo esteja borbulhando, explodindo à tua volta, você ainda assim conseguir estar em paz? Entenda, a chave dessa paz, que excede o entendimento, está lá no seu coração. Veja, o coração ele reflete o estado da vida em que estamos. Como nossa vida está. Feridas emocionais, mágoas, decepções vão influenciar negativamente nossas ações, nossas atitudes. E invariavelmente, isso acaba nos afastando do propósito. Isso acaba nos tirando do centro da vontade de Deus para a nossa vida, porque começamos a viver uma vida pesada, uma vida magoada, uma vida rancorosa. Em Mateus 12:34, existe uma passagem que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Em Filipenses 4:7 tem uma outra passagem que eu acho fantástica, que diz também: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebe o foco e o papel do coração? O que tem ocupado espaço lá dentro do seu coração? O que Deus precisa arrancar de lá? O que o Espírito Santo precisa sensibilizar você a ponto de você entregar isso de uma vez por todas? A ponto de tomar uma atitude, porque você vai perceber que 99% das coisas que acontecem na nossa vida começam em uma atitude nossa, inclusive na vida espiritual. É no momento em que você decide entregar que Deus se manifesta e que as coisas acontecem. Entregar. Entregar não é algo passivo. Entregar é algo que requer atitude. Entregar é algo que requer compromisso. Você se compromete com você mesmo a ponto de entregar. E não é fácil. Então, temos que ficar de olho no nosso coração. Porque às vezes ele está cheio de coisas que não deveriam estar lá. E às vezes ele vem sendo carregado com coisas que não deveriam estar lá. E ele vai ficando sobrecarregado, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, falta de perdão, né? Aquela relação que não terminou bem, aquela amizade que está com dificuldade de um desfecho, aquela conversa que infelizmente não terminou da forma que deveria. Sonhos, expectativas. Nosso coração é doido. Ele vai fazendo planos. Ele vai criando expectativas. Ele vai fluindo, e se a gente não segurá-lo,
se a gente não entender que ele pode sonhar, mas a confirmação vem daquilo que Deus quer para a nossa vida, nós continuaremos frustrando as nossas próprias expectativas. E a inteligência que a gente precisa ter uma inteligência aqui. Veja, expectativas, mas de fato o que Deus quer para nós. De fato o que Deus quer fazer na nossa vida. Que tipo de expectativa eu estou nutrindo que não está subordinada à apreciação de Deus? Vale a pena continuar vivendo expectativas? Vale a pena continuar frustrando o seu coração sem submeter isso à apreciação de Deus? Lá em Salmos 34, 18, tem uma passagem que diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quebrantamento de coração. Muitas vezes a gente está nessa, mas no caminhar nós vamos perceber que a partir do momento em que existe o quebrantamento do coração, que é um estado de prostração em que se reconhece a fragilidade do eu, em que se reconhece a incapacidade nossa de controlar o que a gente acha que controla, de definir o que a gente acha que define. É ou não é? A partir do momento em que há o quebrantamento do coração, Deus é convidado a se manifestar. E o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Se existe uma coisa que nós deveríamos cultivar, é o quebrantamento e a sensibilização do nosso coração. Primeiro, para ouvir o que o Espírito Santo diz. Segundo, para entregar algumas coisas que lá não deveriam estar. Em Hebreus 12:15, diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, é natural que o nosso coração dê espaço para visões e posições amarguradas. É natural, o teu coração é igual ao meu. E esse é o problema do coração do homem. É desesperadamente corrupto. É ou não é? Então nós temos algumas aplicações práticas e que eu queria te convidar nessa manhã a fazer. A primeira delas, uma autoanálise. Identifique feridas que você tem carregado. Vamos olhar para dentro do nosso coração. Vamos relacionar quais são as broncas que eu venho carregando na minha vida. Que tipo de pepino está lá há muito tempo que eu preciso tratar. Vamos tratar de ministrar cura para isso. Para amanhecer com uma luz nova na nossa vida. Um amanhecer diferente. Um dia novo. Porque a partir do momento em que Deus cura coisas dentro de nós, nós começamos a viver algo novo. Nós começamos a viver propósito, nós começamos a ter Deus endireitando nossas veredas. Por quê? Porque Deus começou a curar o nosso coração. Porque Deus começou a trabalhar o nosso coração. Vamos então confessar essas feridas a Deus. Vamos orar entregando e pedindo cura e restauração. É batata. Resolve o problema. Teu quarto, porta fechada, joelho no chão. Entrega. Clame pela restauração do seu coração. Peça perdão. Dê o perdão. Busque a reconciliação. Não é fácil, mas é maravilhoso. Porque restaura, porque renova, porque deixa a vida mais leve. O antídoto é o amor de Deus. A saída é o amor de Deus. Apenas o amor de Deus pode curar feridas profundas do coração, quando permitimos que o Pai trabalhe em nossas emoções. Ele vai trocando rancor por perdão, decepção por novas expectativas, sonhos que já morreram por uma esperança renovada. Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável.
Ezequiel 36, 26. Traz para nós: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, sensibilizarei o teu coração. Queria que você, nessa manhã, meditasse sobre o amor de Deus, entendesse o que Deus, de fato, está se dispondo a fazer pela restauração do nosso coração. Queria que você, nessa manhã, pudesse entregar seu coração a Deus, pedindo para que Ele trabalhe nas suas emoções. Eu sei que é difícil. Ah, como eu sei. Ah, como eu sei. É difícil. Mas Deus é capaz de transformar você, de transformar o nosso coração. Pratique o perdão. A atitude, pratique o perdão. Não vai ser fácil, mas decida perdoar. Peça a Deus força para perdoar, para deixar essas mágoas para trás. E aprenda a guardar o seu coração no dia a dia. Filtre o que entra no seu coração. Seja criterioso no que você consome. Olhe para a mídia que você está consumindo. Olhe que tipo de bate-papo você está tendo. Olhe para que pessoas estão perto de você. Avalie o meio em que você está. Seja crítico. Lembre-se, invariavelmente você absorve. O teu coração vai absorver o que o meio está propagando. Então, se é TikTok, dancinha, é aquilo que vai se instalando no teu coração. Cuide dele. Cuide do coração. Filtre aquilo que entra. Seja criterioso. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, pensem nestas coisas. Ou seja, crie um filtro. Com que pessoas vou continuar me relacionando? Que tipo de programa eu vou deixar tocando aqui em casa para minha família assistir? Se vou ou não vou continuar dando acesso à programação televisiva, ao coração da minha família. Vou deixar que tudo que o autor da novela quis que a sociedade compreendesse ou conhecesse, penetre o coração da minha casa, da minha família? Renove. Então, número 1, filtre. Número 2, renove a mente e o espírito. Comunhão com Deus, oração, leitura bíblica. Tá? 3, boas companhias. Então, filtre o conteúdo, renove a mente e o espírito e busque boas companhias. Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você está do lado de quem? Você está caminhando com quem? São pessoas que te agregam? Ou você está preocupado? E aí tomem cuidado. Porque o que acontece? Às vezes nós confundimos forma com essência. Eu quero caminhar com pessoas que, mesmo pecadoras, agregam a mim, porque eu sou um pecador. Eu nunca encontrarei, ou talvez dificilmente, quando encontrar, encontrarei pessoas que a forma e a essência batem comigo. Me são aprazíveis. É muito provável que você encontre pessoas que o modo de falar, o modo de agir, você faria diferente. Mas qual é a essência? Quais são os princípios? Então, filtre, mas saiba distinguir, saiba perceber e saiba entender o que o outro carrega. Então, estabelecendo limites claros para proteger a sua paz e sua saúde emocional, priorizando momentos diários de devoção e cultivando amizades que te aproximam de Cristo, você tem a solução. Para concluir, coração precisa ser curado e sensível. O que tem ocupado espaço no meu coração? Há algo que eu preciso deixar para Deus curar hoje? O que está aqui dentro? O que está me incomodando? Eu preciso entregar para Deus curar? Preciso. Quando? Hoje. Agora. Nessa manhã. E por fim, como é que eu posso ser mais intencional em proteger o meu coração? Diariamente, a todo momento.
Hoje, tome uma decisão de proteger o seu coração. Tome uma decisão de entregar os problemas a Deus, de entregar as mágoas a Deus. Permita que Deus cure suas feridas. Permita que Deus te renove. Isso vai mudar a tua vida. Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós não estamos falando da felicidade. Nós não estamos falando da prosperidade. Nós estamos falando que do nosso coração depende